Quero saudar a amada igreja com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É um privilégio estar aqui à frente, compartilhando aquilo que Deus já falou ao meu coração. E nesse intuito de falar e transmitir a palavra de Deus, pesa sobre os nossos ombros a grande responsabilidade de pregar com fidelidade. Que o Espírito Santo possa desvendar os nossos olhos nesta noite para contemplarmos as maravilhas da lei do Senhor. Abram comigo o texto de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, os versículos 1 ao versículo 12. O livro de Neemias, no capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 12. Os irmãos acompanham atentamente a leitura da palavra de Deus. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender os que ouviam. Eram o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Zabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Oremos mais uma vez. Grandioso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta noite de ouvir a tua doce voz. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como temos ouvido, este é um ano muito singular para a igreja protestante, porque é o ano que comemoraremos 500 anos da reforma no dia 31 de outubro. E de fato é muito importante olhar para a reforma e qual foi o papel da reforma naquele tempo, e o que tem que ser também nos nossos dias, pois é muito importante olhar para as Escrituras Sagradas, porque justamente na reforma eles estavam trazendo de novo o povo a olhar para a palavra do Senhor, a olhar para as sagradas letras e contemplar as maravilhas da lei.
Lutero estava realmente inconformado com aquele tempo onde as pessoas estavam centralizando a palavra justamente para o clero, onde o povo não tinha o conhecimento das verdades da lei do Senhor. E por essa preocupação, então, ele começa a fazer reforma, a trazer a palavra também na língua daquele povo, porque era o latim que era pregado ali. Então, de uma forma que o povo pudesse ouvir e entender a lei do Senhor. E é interessante justamente olhar para essa passagem e ver também a uma pessoa muito importante na história, fazendo aqui também o seu marco, trazendo o povo de novo às sagradas letras. Olhando um pouco mais atrás, no tempo do rei Josias, como narra lá em 2 Crônicas, no capítulo 34, um rapaz que assumiu, quando criança assumiu o trono, com 8 anos de idade, aos 16 anos, ainda adolescente, ele vivia uma vida espiritual voltada ao Senhor. Aos 20 anos de idade, com um jovem, ele já havia abolido todos os ídolos que existiam naquele tempo na Judéia. Ele estava preocupado justamente com os estatutos, a lei do Senhor. E uma vez que os estatutos e a lei do Senhor estava perdida onde? No templo. Foi então como o sacerdote Ilquias, juntamente com Zafã, o escrivão, puderam restabelecer a ordem do culto a Deus. Os estatutos estavam perdidos dentro do templo. É interessante isso. As pessoas deixaram de ouvir a voz de Deus dentro do templo. E por isso, como diz lá em Osés, no capítulo 3, o povo perece porque lhe falta conhecimento. É muito importante a gente voltar os nossos olhos para as sagradas letras. É muito importante, desde a tenridade, ouvir a doce voz do Senhor. Era comum, desde a nossa infância, no culto doméstico, ouvir: terei prazer nos seus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, verso 16. Devemos ter o prazer na lei do Senhor e meditar dia e noite. Se queremos realmente um avivamento, se queremos realmente uma reforma espiritual nos nossos dias, precisamos voltar os nossos olhos para as sagradas letras, para os estatutos, para o mandamento do Senhor. É interessante olhar para a reforma também, que existia um lema muito importante, que dizia o seguinte: a igreja é reformada e está sempre reformando. A igreja é reformada e está sempre reformando. Nos nossos dias, precisamos de reforma. Precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras Sagradas. É comum olhar jovens e crianças que não têm o prazer na lei do Senhor e nem nessa lei meditar dia e noite. E como querem avivamento, como muitos têm orado e pedido avivamento, se não recorre à palavra do Senhor. No tempo de Neemias, que era um tempo difícil. Olha que o povo estava já liberto do cativeiro, um cativeiro que havia sido estabelecido por Deus por um período de 70 anos. 70 anos. E a profecia se cumpriu, o povo ficou 70 anos, foi quando Ciro decretou que o povo pudesse sair, voltar para Jerusalém. Foi então que houve 3 retornos nessa transição, com Zorobabel no ano de 543 a.C., sendo Zorobabel que foi reconstruir o templo de Jerusalém, e ali o povo já estava estabelecido. Houve um segundo retorno no período de Esdras, o escriba, que foi datado no ano de 458 a.C., e o povo retornando a Jerusalém. A profecia se cumpriu. Mas é interessante que Neemias, um judeu que estava na Pérsia, ele ouviu ali de um dos seus parentes, Anani, que Jerusalém estava destruída, porque a cidade e os muros estavam destruídos. Aquilo comoveu o seu coração. Ele ficou triste e ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão, intercedeu não somente por ele, também pelo povo de Israel, e rogou a Deus que desse oportunidade a ele. E Deus deu oportunidade a Neemias voltar para Jerusalém. Foi então quando ele
rogou ao rei Artaxerxes, pedindo para que pudesse ajudar o seu povo que estava ali com a cidade destruída e pudesse trabalhar de uma forma que reconstruísse a cidade e os muros de Jerusalém. Só que a melhor reforma que aconteceu naquele tempo de Neemias foi uma reforma espiritual. Porque o povo estava sedento por ouvir a palavra de Deus. 70 anos sem ouvir. 70 anos é muito tempo, querido. 70 anos sem ouvir a doce voz do Senhor. E através desse contexto eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: diretrizes do culto e da adoração a Deus. Quais são essas diretrizes? Em primeiro lugar, podemos observar nos versículos 1 ao versículo 4, que é a centralidade da palavra. Centralidade da palavra. Às vezes você quer um culto muito de destaque, com vários eventos. Queridos, é preciso ter a palavra do Senhor no centro. É preciso ouvir a voz do Senhor. Quer uma direção para um culto a Deus que o agrade, que o louve e que o exalte? Pregue a palavra. E foi assim que aconteceu naquele tempo. Este é um ponto fundamental, pois o povo de Israel estava sedento por ouvir a palavra de Deus. Outrora, 70 anos no cativeiro, sem ouvir a doce voz do Senhor. E agora tendo a rica oportunidade em ouvir a palavra de Deus. E o que acontece? O povo se coloca em pé para ouvir. Todos aqueles que podiam entender. Então eles estavam ali para ouvir. Quietos. Com o coração contristados. E ao mesmo tempo, 70 anos sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir a voz de Deus. E agora esse povo clama e tem esse privilégio. E é uma parceria salutar entre Esdras e Neemias. Não havia aqui uma discussão para ver quem ia disputar o púlpito aqui, não. Eles estavam preocupados em restaurar o povo de Israel. E a restauração do povo de Israel começava pela palavra de Deus. E essa parceria deu certo. Porque o povo ouviu atentamente a palavra de Deus. O que diz o Salmos 19, versículo 7? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Como restaurar um povo? Como restaurar uma cidade? Era apenas os muros? Era apenas a cidade? Não, era a vida. O que Deus está preocupado é com a vida do seu povo, a vida do povo que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E só ouvirão se for pregado, só crerão se for anunciado. Somente podemos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, só pelas Escrituras Sagradas. E às vezes para muitos isso aqui não é suficiente. Queridos, isso aqui é suficiente. Isso nos basta. É a revelação de Deus, é a voz de Deus. Talvez você queira ouvir Deus, como você vai ouvir Deus se você não abre a palavra? Se você não ouve os estatutos e a lei do Senhor? Como no Salmo 119, versículo 16, terei prazer nos seus decretos, não me esquecerei da tua palavra. O povo se corrompe porque falta o conhecimento, porque falta a palavra. Precisamos de reforma. Precisamos dirigir a nossa vida pautada na palavra. E um culto centralizado na palavra é o que agrada ao Senhor. É o que louva ao Senhor. Isso é muito importante para o dia de hoje, como foi para o dia de Neemias, como foi para o tempo de Josias, como foi para o tempo de Lutero. Isso em todo o tempo é importante. A palavra de Deus. Mas em segundo lugar aqui, da diretriz do culto e adoração a Deus, é a submissão à palavra. Olha os versículos 5 ao versículo 8. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé.
Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubes, Abetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Querido, agora é um passo muito importante, uma vez que você ouve a palavra do Senhor. Você se submete a ela. Você reconhece o seu pecado. O povo de Israel aqui reconhecendo o seu pecado, quão distante estava do Senhor. O povo de Israel agora busca então algo que era necessário para a vida deles: transformação. Transformação. Era o renovo de Deus na vida daquele povo. Era o renovo de Deus para uma nação que estava perdida. E agora eles ouvindo atentamente, no seu lugar, a palavra de Deus, ele se submete a ela. Havia uma necessidade de transformação do povo, pois o contexto que eles viviam era de uma desigualdade social. Quando ocorreu o retorno em seus tempos, em suas épocas, aqueles que já estavam lá, já estavam estabelecidos, começaram a adquirir, ter posses. E começaram a haver uma desigualdade, onde aqueles que tinham mais menosprezavam aqueles que não tinham. Uma mesma nação, vivendo uma desunião. Mas agora, ouvindo a palavra de Deus, eles começam a reconhecer os seus erros. Eles começam a entender que eles estavam andando de forma errada, longe dos estatutos e da lei do Senhor. Aqueles que tinham mais recursos menosprezavam os que não tinham, cada um vivia por si. Foi a preocupação de Esdras e Neemias levar a lei de Deus ao coração do povo de Israel, pois por meio da lei perfeita é que podemos reconhecer o nosso pecado. É somente pela palavra de Deus que você reconhece o pecado. Foi citado aqui o Salmo 51, o Salmo de Davi, quando ele confessa a Deus o pecado. Restitui-me a alegria da salvação. E quando ele fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Mas como Davi confessou o seu pecado? Foi quando um profeta enviado de Deus foi o confrontá-lo por meio da palavra de Deus. Foi quando aí Davi reconheceu o seu erro e pôde confessar a Deus. Só vamos viver uma vida de reforma se formos submetidos à palavra do Senhor. Entender claramente o que diz aqui. Porque todo o povo entendia o que estava sendo lido. O povo então submete e adora ao Senhor. Somos chamados por Deus para adorá-lo por meio do modo que ele prescreveu. Já foi estabelecido por Deus a forma de cultuá-lo. Está aqui. Para que inventar? Às vezes as pessoas estão preocupadas em querer encher a igreja e atrair a igreja com recursos e mais recursos que fogem à realidade da palavra do Senhor. Se queremos atrair as pessoas, na verdade quem vai atrair é o Espírito Santo. É pregando a palavra do Senhor com fidelidade, com zelo. Foi essa preocupação de Esdras e Neemias naquele tempo, porque reconhecia que um povo estava perecendo. E havia desunião. E agora o povo, então, uma vez que reconhece e se submete à palavra do Senhor, entramos aqui, então, na terceira característica dessas diretrizes e consagrações ao Senhor, que seria consagração e celebração a Deus, no versículo 9 ao versículo 10. O que diz aí? Vamos ler em uma só voz? Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis,
porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É interessante que o povo de Israel aqui começa a prantear, a chorar. Existia apenas um momento para aquele povo ficar chorando e pranteando, que era o dia da expiação, uma vez por ano. E agora Neemias e Esdras falam assim, não, este não é um momento de choro, este não é um momento de pranto, este é um momento de regozijo, de festa, de consagração e de celebração ao Senhor. De celebração ao Senhor. Então este povo agora se consagra e começa a celebrar o Senhor pelo renovo de Deus na vida daquele povo, e começa agora a olhar por igualdade. Olha, aquele que não tem, vem participar da festa, vem participar deste momento de alegria, de comunhão, de koinonia, de ajuntamento na presença do Senhor. Era momento de consagrar o povo a Deus e de começar uma vida restaurada na palavra. Falar ao povo em viver em unidade, em comunhão, em ajuntamento, e dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. É comum a gente ouvir essa expressão, mas a alegria do Senhor é a nossa força porque estamos voltados à palavra dele e se submetendo a ela. Aí sim, o povo pode dizer com alegria: a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. É momento de regozijo, festejar. Às vezes as pessoas têm murmurado tanto, têm soltado algumas expressões assim, estou vivendo o inferno. Está vivendo longe de Deus. Existe um hino do nosso cenário que fala que é céu aqui, é céu ali, com Cristo em mim. Quando desfrutamos da presença do Senhor, podemos viver em alegria em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas isso só é possível por meio da palavra. Hoje Deus nos chama a viver em contentamento por todos os seus benefícios para conosco. E anunciar aquilo que Ele fez na vida do seu povo, aquilo que Ele ainda continua fazendo e o que Ele ainda fará na vida do seu povo. Queridos irmãos, foi no tempo de Josias, foi no tempo de Neemias e Esdras, no tempo de Lutero, que aconteceu um período da reforma, um avivamento. Um culto restaurado. Um culto restaurado. E este é um momento também para nós hoje, no século XXI. Onde as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, os adultos, todos precisam voltar os olhos para as sagradas letras. Peça a Deus. Rogue a Deus, peça para que o Espírito Santo de Deus desvende dos seus olhos, dos nossos olhos, para que então possamos contemplar as maravilhas da lei do Senhor. É tão lindo quando a gente abre as Escrituras Sagradas e ouvimos a voz de Deus falando ao nosso coração. E é difícil aqui, às vezes você tem que marcar uma consulta para falar com um deputado, com um senador, que seja, até mesmo uma consulta médica, você tem tempo para isso. Para Deus, não. A qualquer hora, se você quer ouvi-lo, é só abrir a palavra. A qualquer instante, a qualquer momento, você pode abrir a palavra e ouvir a doce voz do Senhor. Precisamos caminhar conduzindo o povo às Escrituras Sagradas, pois somente por meio dela é que ouviremos a voz do Senhor. Ter a direção do Espírito para entender e viver o que Deus tem prescrito por meio das Escrituras Sagradas. Muitos querem mudanças. Muitos desejam avivamentos.
Mas isso só poderá por meio da palavra de Deus. Nós precisamos pedir a Deus mesmo e rogar a Deus, e interceder, como foi Neemias, intercedeu pelo povo, para que o povo possa voltar às Escrituras Sagradas. Ter prazer na lei do Senhor. As pessoas têm mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas do alto. E ainda roga a Deus pedindo avivamento, restauração. Nos degladiamos aí para concorrer com as pessoas, para falar, muitas vezes a minha igreja é isso, é aquilo, em vez de concorrer justamente falando da palavra de Deus, anunciando somente a palavra de Deus. Que tenhamos, sim, o prazer na lei do Senhor. E nessa lei, meditar dia e noite. Que Deus assim nos abençoe. Amém.